Boas histórias, o que que te lembra? E eu queria que vocês fossem colocando Érica, que tá aqui já, minha querida. Olha, hoje eu vou repostar aquela foto da Mona Lisa, porque eu tô igual. Me senti a própria. Cíntia, bem-vinda, Cíntia. E eu queria que vocês colocassem aqui histórias que trazem boas recordações. Nesse momento de quarentena, de isolamento, nós temos que trazer aquilo que nos traz bem-estar, não é? Que história que te traz boas lembranças? É isso que a gente quer conversar hoje. E o Leone está chegando. Vamos esperar o Leone entrar. E aproveitem para chamar outras pessoas para participar aqui com a gente. Chamem as pessoas para contar as suas boas histórias. Boa tarde, Leone. Boa tarde, Mariela, tudo Ó, bem? tá num Nossa, cheiro que você não tem noção. E eu vou comer eu pão vi com lá, manteiga. eu vi lá, eu vi no story lá, fiquei com água na boca, viu? Hoje eu tô só com o café. Eu ainda vou fazer. Eu até atrasei para chegar aqui, porque fui fazer É, aqueles stories com o Emílio. sim, Aí eu ficou falei, não, ótimo. hoje eu vou levar o pão. Porque ele assou, a casa tá num cheiro. Não, imagino. Tomou, aí fala com a Cris, já tá aqui. Cris, prometo que quando vocês vierem aqui, eu vou falar com o Emílio para colocar esse pão, tá? É, E eu tem lembro da um. casa da minha avó era assim também. Ela fazia rosca e ficava aquele cheiro na casa inteira quando. Era bom demais. E o Nossa. como que essa questão do olfato traz boas lembranças, né? E já que a gente vai É, falar de histórias, eu comecei a falar que a história da família do Emílio é que em é, 1910, 1910 ou 1909, agora acho que é 1910, agora eu já confundi. O avô dele chega em Araxá e aí é, leva a panificação, vem a padaria Pão Nosso. Então começa a história sei. lá no início de 1900 com o avô dele e o Emílio já é a terceira geração. Então esse pão é de lá Ah, mesmo, que ele trouxe entendi. congelado. Boa demais, coisa boa. E por que que isso traz boas lembranças pra gente, né? E aí eu pensando no que a gente ia conversar hoje, eu me É, lembrei, na hora que eu fui pegar o pão, eu me lembrei que eu tenho uma foto bem pequenininha, assim, com meses, e segurando um pão sovado. E aí a minha família briga. Eu falei, Maria, ela já gostava de pão desde pequena e ainda foi casar com um dono de padaria. Eu falei, pois é. aí uniu o útil com o agradável. Então a gente tem essas histórias que vão trazendo boas lembranças, vão trazendo pra gente. Parece que é um aconchego. E o que que traz essas memórias? Cheiro traz memória, né? É, Uma é, foto. Eu brinco que eu falo, se falar de café, às vezes a pessoa não está tomando café, ela vai sentir o cheiro. E vai trazer é. alguma história de fazenda, um fogão a lenha, né? Você falou aí que É. lembrou da rosca. Quem fazia a rosca? A minha avó fazia. É, A rosca que a sua avó minha fazia. avó Zira. É, Aqui entrou a Fernanda Parolini, a Nanda Parolini. A Fernanda pode me ajudar com as histórias, que a Fernanda é sobrinha, ela é filha do irmão do Emílio. Fernandinha, é, comenta aí a história que você tem lá da padaria. Você viu o que eu postei, Fernandinha? Aqui, ó, pão de milho lá da Pão Nosso, que seu tio trouxe e a gente assou hoje. Então, fala de histórias que você lembra, porque nesse momento a gente tem que trazer aquilo que traz bem-estar pra gente, né, Leone? claro, é. E o Aquilo. foco, na verdade, nessa memória positiva, né? Na verdade, não deixa de ser um foco, um exercício que eu estou fazendo no momento presente, né? Não deixa de ser o foco no momento presente. Só que é por uma lembrança positiva, apesar de ser já passada, né? Mas é um foco que eu estou tendo no momento, né? É aquilo que eu quero lembrar no momento. Né? Então eu estou focando no momento presente, apesar de remeter ao passado. É diferente de estar preso no passado, né? Naquele nó que hoje me dá problema. É diferente. Ah, porque eu posso também. Eu tô aqui para escrevendo, por isso que tá aparecendo só um pedaço da minha cara que eu tô. Seu filho chegou também. Ah, Bernardo, faz favor. B, conta das suas histórias aí lá na padaria. O Bernardo também, ele, desde 6 anos de idade, ele ia para lá e enrolava rosquinha. Ah, é, ajudava. É, e tem as histórias, era muito bonitinho, a gente morava perto da padaria e ele ia, eu parava eu ficava na parte de cima da esquina, o Emílio É, esperava na parte de baixo e o Bernardo saía correndo, isso à noite.
para ele poder ter uma... Porque padaria é uma coisa que toma muito tempo. Então o Emílio ficava muito pouco em casa. E aí era Sei. uma forma deles ficarem juntos. Então ele ia para a padaria depois que a padaria fechava e ficava lá, É, enrolava rosquinha e ganhava acho que 50 centavos por cada tampa, aquela tampa enorme que ele sei. enrolava de rosquinha. E no dia seguinte a gente ia para a padaria e ele ficava procurando quais as que ele tinha feito. Ah, mãe, Ah, que essa aqui fui legal. eu que fiz, essa fui eu que fiz. A É. Fernandinha tá Deixa eu dar um colocando oi aqui, ó. dar um oi pro meu tio, Leandro. Ai, Tá dando boa Leandro, tudo tarde. bom? Oi, tio, tudo Aqui, bom? É, a Fernandinha falou que a primeira palavra que ela disse foi pão. Não foi nem papai nem mamãe. Foi pão. é mais fácil, menorzinha, né? Não, e é o que É, faz parte, né? A Fernandinha nasceu lá no meio também, como os meus filhos nasceram. Os meus dois filhos são araxaenses, né? Morei por lá 18 anos. é, E vem essas recordações. Eu sou de Itaúna. Eu nasci sim, em Itaúna. E aí o que eu me lembro, a minha memória, assim, é... O meu pai já faleceu, vai fazer 35 anos. Meu pai morreu em 85. Então eu era sei, muito nova, tinha 11 anos de idade. Eu ia fazer 12 é, quando meu pai morreu. Mas eu sei. me lembro, meu pai, infelizmente, era alcoólatra e ele era dono de um cartório. Então, muitas vezes, Hum, nos poucos momentos de sobriedade dele, eu ia ao cartório, mas antes a gente passava na bombonière que tinha na esquina. Olha, minha boca encheu d'água. Comer é. pastel de queijo com guaraná. Nossa, Então bom eu demais. tinha o meu pai perto de mim que estava bem, né? Naquele momento ele não estava alcoolizado. Depois eu ia para o cartório, que era dele, trabalhar com ele, então eu me sentia muito importante. Sim, E até hoje, pastel de queijo é uma coisa que eu amo. Então, é. como você disse, não é ficar preso. Ai, naquela época. É lembrar daquilo com boa É, sensação, né? exatamente, é diferente, né? É um foco no momento presente, querendo relembrar uma coisa que vai me trazer um bem-estar. É diferente de ficar fixado no passado mesmo, naquele nó, né, que nos traz o contrário, que nos traz uma angústia, um aperto no peito. Essa lembrança, né, é o foco que é o esforço que eu faço hoje. Ó, eu quero agora me sentir bem. E uma das coisas, além de tomar um café, além de ouvir uma boa música, é lembrar de algum momento legal. Né? Isso contribui para o momento presente, né? É Você muito tem bom boas isso. histórias que você lembra? Assim, eu Tem, já tem. falei de. É, na verdade, eu tenho, com relação, eu sou de Belo Horizonte, né? Nascido e criado lá, mas a gente sempre passou as férias em Campo Belo, no sul de Minas, né? A minha mãe Conheço. minha mãe falecida, né? Mas era de lá, né? Até meu tio tá aí, né? O Leandro também participou disso tudo. E era maravilhoso, que a gente ficava na casa do meu bisavô lá, o vô Joaquim, né, em Ah. Campo Belo, mas juntava a primaiada toda, a casa grande, e aí era aquela questão, era costelinha no almoço, tinha sorveteria Hum. na frente, tinha até uma laranjada com pastel que você falou aí na esquina, então assim, era tudo muito bom, né? A E ele carne mexia era com na lata transporte, caminhão. A carne era na lata de gordura? Não, algumas já teve, mas não era sempre, não, mas já teve. É, mas era muito bom, era essa infância, assim, até muitas coisas, assim, travessuras também, né, em Campo Belo. Uma vez eu caí do caminhão lá também, que a gente ia fazer umas coisas, mas assim, muito caso legal, né? Mas um que depois eu quero contar é um com meu pai. Esse aí eu quero depois contar rapidinho para Aí, você. ó o Leandro falando, rosquinhas da vovó. Essa é da Valzira que eu te falei, que é que você mostrou a rosca aí, ela fazia também em casa, Leandro, era maravilhoso. eu acho que você chegou depois, é porque a gente começou contando esse pão aqui, meu marido acabou de assar. Porque lá em É. Araxá tem a padaria dele. E outro dia ele foi e trouxe pães de Araxá congelados, então hoje ele assou. E ficou pronto agora, próximo ao horário da live. A casa tá num cheiro. E aí eu falei, não, hoje eu vou comer pão com café do live. Ó, A Raquel tá me a, perguntando, né? a Raquel é uma querida amiga da época. Essa é da época de Pitágoras, minha amiga. Viu? Sei, sei. Sim. E aí a Raquel Mas eu não falou, conheço, não. Não me lembro. Adriana e Alexandre. Não me lembro. Pelo menos de nome eu não me lembro. Mas eu passei muito tempo lá, né? Todas as férias a gente ia lá, né? Tem um tempo já, sei lá, tem mais uns 10 anos que eu não vou, assim, de Uhum. férias, né? Desde quando meu bisavô faleceu, mas a gente ia muito, era muito bom, muito bom. E aí a gente fica lembrando de muita coisa da infância, né? Que vai trazendo essa boa sensação. Eu lembro a minha casa, eu morava numa casa, tinha um quintal enorme lá em Itaúna, É, tinha a moreira.
Gente, toda vez que eu vejo amora, nossa, eu me lembro daquele pé carregado. E a gente dava amora para vizinho, para parente, fazia geleia de amora, suco de amora, vivia com o dedo todo roxo, né? E É, era uma delícia. E a outra é. coisa que me lembra muito é que na beirada tinha cana de açúcar. E é uma coisa que a gente não vê tanto. Então chupava muita cana. E eu me lembro que nós tínhamos um cachorro pastor alemão, chamava Ling. Ela tinha pedigree, aquela coisa, chamava Ling Ling. Mas era uma cachorra tão pastel, tadinha, que o muro não era muito alto, os meninos sentavam no muro para pegar a cana e ela ficava ali abanando o rabo para os meninos que estavam roubando a cana. Ah, queria também, né? Então, É, e trazer à memória isso faz, parece que ficar mais leve. com certeza. É. No caso que eu falei do meu pai, né? Meu pai faleceu em 2011 Quando você vai falando, vou e fazer meu café, tá? tá. Em 2011 ele faleceu, mas ele era um entusiasta sempre foi, desde quando eu comecei a aviação, ele sempre me apoiou e sempre foi um entusiasta da aviação. E eu tive uma passagem com ele que foi até há foi um ano e pouquinho antes dele falecer, que eu tive a oportunidade dele voar comigo, né? Na Ah, que cabine legal, ainda. que legal. Na época eu voava na Webjet, né? Que não tem mais, mas ele voou comigo na cabine, né? Na época podia, então assim foi uma realização para mim, satisfação, e para ele, né? Porque sempre me apoiou e teve a oportunidade de voar comigo. E a gente foi para Fortaleza. E aí o comandante que estava comigo autorizou e aí ele foi comigo na cabine o Que voo legal. inteiro, participou de tudo, né? E foi quando ele fez 60 anos. Então, presente dele, ele falou: eu vou comprar a passagem, porque eu já tinha minha escala, e meu presente de 60 anos é viajar com você. E Nossa, ele que faleceu um ano bacana. depois. É. Então, assim, foi inesquecível. Aqui foi de Confins, né, BH para Natal. Natal fez uma escala e fomos para Fortaleza. Então, meu pai fez os 2 trechos comigo. Ficamos no hotel juntos, passeamos de veleiro juntos, né, de barco lá em Fortaleza. Fizemos, né, passamos o dia inteiro. Foi maravilhoso. Só eu e ele. E aí, foi interessante que assim, ele estava tão emocionado que aí depois, no outro dia, ele ficou no hotel, né? E aí eu ia fazer um outro voo e na volta eu ia passar por Natal para poder voltar. E eu ia encontrar com ele em Natal e ele ia embarcar no meu voo de Natal para Belo Horizonte. Só que ele mesmo contava isso. Ele pegou o voo de Fortaleza para Natal para poder me encontrar em Natal. E essa sorte que foi um dia antes, porque ele já estava no portão de embarque em Fortaleza, na frente do avião para embarcar, e ele conseguiu perder o voo. Como? Ah, mas eu não posso falar como não, que quase eu Ele perdi fala. também. Não, e meu pai é experiente em aviação, assim, ele fala que ele perdeu porque ele ficou ali sentado, assim, feliz, não estava acreditando que ele estava fazendo aquela viagem comigo, né? Então, assim, ele perdeu o voo e ele teve que correr para a rodoviária para pegar um ônibus para Natal, da sorte que era mais perto, né? Para poder conseguir pegar o meu voo no outro dia, para a gente voltar. Então, assim, foi muito, de não que ele me contou, eu não acreditei, né? Eu morri de rir, e ele também. E aí nós fomos de Natal, nós viemos, na verdade, para o Rio de Janeiro, era o voo para o Rio, e o Rio a gente voltava para cá, né? Então, assim, ele fez toda essa viagem comigo, Ai, que foi delícia. maravilhoso, né? Então eu tive essa oportunidade, né, de que ele voasse comigo, né, no tão sonhado, né, sendo piloto, né, que é o que ele sempre sonhou, né, sempre apoiou. Então essa história é muito legal. E aí é uma coisa boa, assim, quando eu lembro dele, né, é uma Você coisa lembra que me disso? tira a tristeza, né? Aquilo ali marcou 60 anos dele e contou para todo mundo e foi uma festa, né? Meu Você tio viu, lembra disso. você viu o que que seu tio escreveu aí? Que ele tá com 58 anos, ele pode comprar passagem? Pode, agora tem só que voltar a voar, né? Tem que acabar agora a pandemia para voltar a voar. Simoni, se você estiver aqui ainda, minha querida, a Simoni, ela trabalha com RH, com terapeuta, fonoaudióloga. Ela é psicóloga. E a Simoni pode ajudar também a gente nessa questão das boas memórias, das recordações que trazem. E a Fernandinha, o Fabrício, Mastermind, meu querido, coloca também histórias aí, histórias que você, da sua vida ou do Mastermind, que são interessantes colocar. A Fernandinha colocou o seguinte, vamos nós com os óculos. Em meus atendimentos em terapia ocupacional, busco sempre trazer atividades que são significativas aos pacientes. Sempre trazer à memória aquilo que traz satisfação. Isso faz muita diferença. Eu me lembro,
A, a Simone, ó, o Fabrício. Simone, um do lado do outro, os dois escoteiros aqui, por isso que sempre alerta, né, Fabrício? Ah lá, sempre alerta, meu chefe. Eu me lembro que uma época, eu e a Emília fizemos terapia de casal, e uma das coisas que o terapeuta comentou, e foi fantástico, foi trazer à memória por que a gente se apaixonou. Trazer à memória o que a gente gostava no início, né? E como isso foi bom pra gente, como isso foi um ponto de inflexão fantástico. Porque o dia a dia, às vezes, vai desgastando, e aí a gente traz para o isolamento. Às vezes o isolamento vai cansando, tem dia que a gente fala, já não estou aguentando isso aqui mais, mas o que eu posso trazer à memória que pode me trazer boas sensações? Além do café, do pão. Mas na verdade, e a gente esquece, né, nessa correria toda, a gente esquece Martinha de abrir essa gaveta, chegou. né? Tava sentindo falta da Martinha Martinha. Né, mas assim, a gente esquece que tem essa gaveta da memória boa, né? Muitas vezes a gente não lembra dela, né? Quando a gente está no confinamento, a gente às vezes foca só nessa coisa negativa, de um futuro incerto, né? E a gente esquece dessas gavetas que nos ajudam, né? É um passado que nos ajuda, né? E tem como a gente acessar isso? Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Estou convidando algumas pessoas aqui para participar. A gente pode, de alguma forma, acessar isso? A Simone está aqui lembrando de um encontro nacional de escoteiros em Itaipu com 5.000 crianças. Eu imagino o que não deve sido. Não deve ter sido isso, né, Simone? O Fabrício estava junto. Conta mais pra gente aí do que aconteceu. E o que de bom você guarda disso, né? A gente consegue acessar isso de alguma forma, Fabrício? Ó, Fabrício, Leone. Ó, Fabrício. Eu acho que, na verdade, a busca disso, primeiro é ter essa consciência que ela existe, né? Eu preciso lembrar dela, né? Eu tenho gavetas na minha memória, né? A minha mente, ela existe em gavetas, sejam de experiências positivas ou negativas, né? A questão voltando de novo, na questão do hábito, né? Tudo depende um pouco do nosso hábito. Se a gente tem o hábito do drama, do negativo, as nossas gavetas negativas, elas vão estar mais para abrir, né? Eu ativo elas mais rápido, ou pelo menos em primeiro lugar. Eu primeiro sofro um pouquinho para depois tentar lembrar de alguma coisa boa, né? Então isso eu acho que é muito individual, né? Muito individual. Mas é a questão realmente do hábito, de eu saber que ela está ali para me ajudar a ficar bem, pelo menos por um momento, né? Que é aquela questão da felicidade que a gente falou, que é um momentâneo. E aí a gente pode usar... A Martinha está falando aqui que ama quando a gente sente a saudade dela e ela sente a saudade da gente também. Você faz falta, Martinha. Como que a gente vai começar a live sem você? Coloca seu relógio para despertar. Coloca seu relógio para despertar. Não pode, não. Ei, Vivi, tudo bom? Mas maneiras que a gente tem para resgatar isso. Foto, música, o cheiro, né, que a gente começou falando sobre isso, sobre os aromas que nos remetem a determinadas lembranças. E sentar para conversar com as pessoas. Talvez isso a gente está esquecendo. Sentar e começar a trocar boas histórias, né? A contar um para o outro boas histórias. E aí isso favorece a comunicação entre a gente. Isso na verdade. Ó, a Simone, minha dica é sempre ter comigo algo que ative o processo mnemônico. Mas o quê? Isso, Simone, especificamente para trabalho ou você coloca isso para situações do dia a dia também? Né? A questão de ter comigo que ela fala deve ser essa questão da consciência, que eu te falei, do hábito. Né? Ela tem o hábito a dica, né? Assim, ela tem com ela, né, ativado isso. Então ela ativa de uma forma mais fácil porque ela tem esse hábito. Né? Acredito que seja isso. Mas eu sei que a Simone, por exemplo, nesse período de isolamento, ela é uma que levanta, arruma para trabalhar, maquia e vai para o escritório. Sim. Ela me mandou foto outro dia, toda arrumada, como se fosse sair de casa. Eu tenho uma amiga que estava falando que o marido dela passa até perfume. Vai para o escritório dele. Legal, isso aí. Porque isso vai trazendo para a gente essas boas sensações. Nós temos que buscar nesse período que nos traga boas sensações, para que a gente também leve isso. O Giovanni, que acabou de entrar aqui,
Ele é um pastor que hoje ele está em Buenos Aires. Giovanni, o que que te traz boas lembranças de Araxá, do Brasil ou do Chile, né? Onde você já morou? A gente está falando de boas histórias. Eu me lembro que uma vez, nesse processo de terapia também com o Emílio, nós tivemos que responder perguntas. O que que... O Emílio, como que era? O terapeuta separou para mim e para o Emílio. E aí o Emílio me fazia perguntas, era isso. E aí o Emílio me perguntava assim, o que que você mais gosta? O que que você mais gostou no dia que você me viu pela primeira vez, por exemplo? E aí ele ia me perguntando e eu ia respondendo. E o interessante é que a gente se surpreendia pelo que o outro tinha achado a nosso respeito. E sempre coisas positivas. Sempre coisas positivas. E por que a gente não pode criar essas situações em casa? Criar uma brincadeira de perguntas sempre com foco positivo, porque é isso que a nossa live está sempre querendo trazer, né, Leônia? A questão das boas sensações, de se sentir bem. E o que eu posso fazer? Eu não posso criar um monte de perguntas, colocar em cima da mesa e ali todo mundo ir sorteando uma e falar a respeito daquilo, contar histórias que são agradáveis. São formas. Mas pode, com certeza pode. O que eu acho que é importante, na verdade, assim, para poder fazer isso, igual eu falei, você dá uma receita, mas às vezes ela não vai ser feita porque a pessoa não quer ou não está atenta a isso, né? Então, eu acho que parte muito da disposição de cada um de arrumar maneiras para que isso aconteça, né? Então... Vocês vão me desculpar, mas eu vou comer o pão, porque ele não vai ficar na minha frente aqui, não. Vocês vão ficar com vontade, mas eu não vou, não. Bom proveito. Né, mas essa questão de realmente ter essa disposição de fazer coisas diferentes, né, ou mesmo a própria conversa, igual você falou. O bate-papo, ele vai acontecer em algum momento, alguma lembrança, que vai gerar mais memórias e mais bate-papos. Né, ele vai durar mais e vai ficar mais gostoso a partir do momento que essas lembranças vão vindo. Né? É claro que existem os bate-papos também dramáticos, né, onde junta todo mundo que só pensa em coisa ruim. E também vai surgir um bate-papo, mas é péssimo, né? Mas o legal é essa parte, né, que você está disposto a ouvir o outro, né, a falar as suas opiniões e esse bate-papo ele vai se expandindo, né? E aí memórias, outras gavetas abrirão e aí vai, né? Muito legal isso. E quanto que a gente lembra, alguém... Só falar da Aline que entrou. Mas a Aline entrou aqui. Ela é esposa do presidente da Federação de Sergipe. Sergipe ou Alagoas? Agora eu me confundi, Aline, desculpa. E ela foi com a gente, participou do encontro em Araxá, no Grande Hotel. Aline, eu queria que você colocasse quais são as boas lembranças, boas histórias que ficaram. Olha lá. Saudades desse café com pão de queijo, tá vendo? Como que a gente lembra? Dani, que entrou aqui, por favor, pode contar as boas histórias daí de Araxá. O Carlos Parolini, que entrou aqui, que é o Geninho. Geninho, também conta boas histórias da sua época. A Raquel, vinculo sempre você ao livro O Alquimista da nossa época de Pitágoras. Olha, eu fui colega da Raquel em 88, 87, por aí. Olha quanto tempo. E na época, era uma época que eu antes de ser presbiteriana, eu era esotérica. Né? Era bem... E aí, uma das coisas que eu amava ler, e foi quando eu descobri o Alquimista. E aí ela lembra dessa época, há quantos anos atrás? Né? Mais de 30 anos atrás. A Aline está falando que ela é de Aracaju. A Raquel está falando 89. Puxa vida, Raquel. A Elisa comentou aí a questão que estava um sol aqui, uma luz. O pôr do sol, sim. Agora está se pondo ali, é do pôr do sol. O pôr do sol aqui é muito bonito. E aí é outra coisa que me traz boas sensações. Eu prefiro muito mais o pôr do sol ao nascer do sol. Tem pessoas... Isso é porque você nunca viu voando. Pode ser. Nunca tive no avião. Não, tô brincando. Não, tô brincando. Mas na verdade os dois, o nascer do sol também, eu digo aí voando, porque a gente vê primeiro, né? A gente tá alta. Muito bonito. E aí e é interessante, aí até comentando uma comparação, por exemplo, a gente tenta tirar fotos voando, né? Do pôr do sol e tal, mas nunca sai
sai longe da realidade, né? A gente nunca consegue mostrar aquilo que a gente está vendo, né? E aí isso é mais uma questão do momento presente, né? O que você vê agora, o que seus olhos veem é aquilo que você nunca vai conseguir descrever para ninguém, né? E aquilo fica guardado na nossa memória. A gente está falando de memória, né? Então, o que a gente vê é interessante perceber, valorizar e ver os detalhes, porque aquele momento ele não vai voltar. E aquilo fica na minha memória. Então, quanto mais eu valorizar e perceber as coisas legais do momento presente, mais gavetas boas, né, elas vão ser criadas. E aí me ajuda lá na frente a ter mais memórias boas. Eu né? amo dirigir. Ah. Como eu não sei pilotar, eu amo dirigir. E gosto de pegar o carro e viajar sozinha. E como o meu trabalho muito tempo foi esse, né? Que eu sou fonoaudióloga de uma afiliada da Globo e eu já atendi 3 cidades. Então eu morava em Araxá, atendia Uberaba e Divinópolis. E eu ia e voltava sozinha. Tirando o período de gravidez da caçula e logo após ela ter nascido, e voltava sozinha. E teve uma vez que eu estava voltando de Uberaba. E já era à noite. E a lua nasceu com uma cor e numa proporção que eu nunca tinha visto antes. Ah. E nesse dia, para ver o tempo que tem, os celulares ainda não tinham as câmeras digitais, então eu ainda tinha a minha câmera digital, né, que não era do celular. E eu parei o carro, corri o risco, parei o carro na estrada para tentar tirar a foto. Primeiro, óbvio que eu não ia conseguir porque eu não tinha a lente adequada. Mas independente disso, eu não conseguia, assim, mostrar 1/1000º do que aquela lua tava. Não consegue, não. Mas a sensação que eu tive daquela, só de falar, eu me lembro ainda. Eu me lembro do local da estrada que eu tava. Eu me lembro de parar, né? E aí, como que isso vai trazendo boas recordações? E normalmente aquilo que marca muito, né, Mariela, a gente lembra dos detalhes mesmo, igual o cheiro, né, a questão do gosto, né? Então, isso significa que realmente marcou. Tudo aquilo que marca, né, que choca, seja até negativo, ele tem o número de detalhes é maior da memória. E aí, você me fez lembrar de situações, trazendo de novo à memória histórias que aconteceram, que não foram tão boas, mas que a gente consegue reverter, né? E aí eu me lembrei de um momento em que eu estava voltando também de Uberaba e a minha caçula tinha pouco tempo, então é aquela fase que ainda a gente não dorme direito e acorda a noite inteira, então eu tinha um amigo que viajava comigo, que se dispôs a fazer isso. E eu me lembro que eu terminei de atender em Uberaba e quando eu viajo assim, eu atendo, não paro nem para almoçar, vou direto. Eu estava muito cansada, já não tinha dormido bem à noite. E apaguei no carro. Acordei com um solavanco muito forte. E acordei e falei, Elielson, o que foi? A gente quebrou, passou, a sensação que tinha passado no buraco e quebrado o eixo do carro. Falei, o que aconteceu? Quebrou o eixo? Ela falou, não, você não viu? Falei, não. Era um trecho da estrada de Uberaba que pra gente era uma leve descida. Saía de uma curva e era uma leve descida. E pro de lá, óbvio, era uma leve subida. Só que era uma parte, naquele momento, com muitos caminhões, eles aceleravam. No que um acelerou, o pneu inteiro soltou. Então ele veio fazendo isso. Aí o Elielson falou que não sabe por que, de repente, o pneu faz isso. Ele lambeu a frente do carro inteira. E aí voltamos, a placa foi a 100 metros atrás. A placa do carro. Pegamos a placa e viemos embora devagar. Mas o que me traz uma boa lembrança disso? Primeiro, estar viva. E segundo, a gente conseguir sair daquela situação. Então, usamos os conhecimentos que a gente tinha na época, fizemos o que foi necessário naquele momento para chegar em Araxá. Então, nesses momentos também de isolamento, não tá bacana? Mas o que te traz a memória de superação que você já teve? Exatamente, Porque às Mas vezes aí a gente está atento a isso, né? É legal assim, a gente tem que estar atento a isso, né? Porque se a gente fica só na passividade do dia a dia, da rotina, né? Da casa,
e tal, isso passa e você não remete a isso porque você não está atento, né? Não tá querendo, não vê isso, né? Não parte de você, né? É, Tem isso também. e o que que a gente... Porque a gente é o agente. Ficou horrível isso, mas nós somos os agentes. Nós não estamos passivos nessa história. É, com certeza. É. Não temos o controle total. Sim, Tá fora mas disso e parte de mim, longe. mas parte de mim. É, mas ele Tá? parte de mim. A tentativa da lembrança e mesmo de valorizá-la, né? E, É, portanto, é que o bem-estar, ele vai vir disso, né? e o Dessa que eu vou tentativa. fazer, então? O que Isso. eu vou fazer? Quais situações você pode citar aí que a gente pode... Eu falei da gente tentar criar uma situação de um jogo para boas memórias. Você tem alguma outra coisa, assim, que você lembra? Que a gente pode falar para o pessoal que está fazendo agora nesse período? Eu acho que tem a questão do jogo, ou mesmo o jogo na conversa, assim, de você jogar o próprio início da conversa, se você joga qualquer coisa lá para trás, assim, quando eu fazia, lá no colégio, quando eu estava, qualquer tipo de informação dessa, ela já remete, o papo já vai lá para as memórias, né? Então eu acho que o próprio início do bate-papo, né, a intenção de bater o papo e jogar uma informação da memória sua, já vai remeter para as outras pessoas que estão na conversa alguma coisa, né? Então eu acho que já parte daí. É muito simples, né? Porque se E eu é, falo na minha escola, quando eu estava na quinta série, um exemplo, quem estiver ouvindo, né, que está participando, vai se remeter a alguma memória legal, né? Daquele tempo que seja. Então eu acho que pode partir por aí, né? a Raquel está falando que organizar álbum de fotografia digital é uma boa ideia. É, A gente pegar essas fotos e olhar essas lembranças que vêm do Facebook, né? Eu gosto. E hoje veio uma foto de 8 anos atrás dos meninos pequenininhos. A gente morando em Araxá, eu coloquei assim: estamos indo para BH. Se lembrar dos dois daquele tamanho, aí eu me lembrei dos óculos, né? O que que tinha acontecido aquele dia que os dois estavam de óculos. é. Na hora que eu Eu fui acho legal, fazer. Mariela, perceber também, desculpa incomodar rapidinho, Não, a questão da foto, por exemplo, assim, a gente só tem que, é muito legal ver, mas com esse objetivo de trazer a memória do bem-estar, né? Porque muitas vezes a gente olha fotos e fica com pesar, né? Às vezes de pessoas que já faleceram, né? Daquela memória própria mesmo, às vezes não é porque faleceu, às vezes a memória, a saudade daquilo lá de trás, mas a gente tem que saber separar, né? não, O que que já passou, né? E o que que é o bem-estar, qual que é a sensação legal disso. não, se for olhar, nossa, como que eu estava mais magra. Nossa, como que o meu cabelo não estava tão branco. Não, não é É, isso. Nossa, que bom exato, mas tem gente que que eu fica cresci. remoendo. Opa, é. A minha mãe entrou, seja muito bem-vinda. Ó, mãe, tô comendo pão. Você viu saindo do forno? Sinto muito, mas eu tô comendo pão. O Fabrício está colocando aqui, é, sim, sim, o Jamboree Nacional e também a colônia de férias em parceria com NEMAC para 1.000 crianças. Eu fico imaginando 1.000 escoteiros, 5.000 escoteiros. Depois conta mais pra gente, Fabrício e Simoni, mais a respeito disso aqui. Mas uma outra coisa que me veio à memória aqui, na hora que eu fui fazer o story, um abraço, Jussara. A Jussara também é lá de Araxá. A Jussara mora pertinho da padaria. Jussara, ó, pão de milho lá da Pão Nosso, que o Emílio trouxe congelado e a gente fez. Fala isso, não é bom? Na hora que eu fui colocar o story, eu fiquei assim, que música que eu vou colocar aqui para ilustrar isso que a gente vai falar hoje, né? E me É. lembrei da música Sapato Velho. Você lembra, lembra, naquele tempo eu tinha. E aí eu fui lembrar que eu tinha um LP de do Globo de Ouro. Não é nem da sua época, né, Leone? Lembro. Um Claro que eu lembro. LP do Globo de Ouro. E eu tinha a música Sapato Velho, que era a que eu mais gostava. E aí É. eu me lembrei da capa do disco. Eu me lembrei de sentada lá em Itaúna ouvindo. Minha mãe, engraçadinha. Me lembrei dessas situações por causa de uma música. Então, além das fotos, como a Raquel comentou aqui, talvez músicas que a família goste. E que É. boas sensações aquelas músicas vão trazer. A minha mãe pode comentar aqui também, a minha avó tem 98 anos. Se você Ah, olhar a aparência da minha avó, graças a Deus, está excelente. Mas a cabecinha dela, tadinha, né? Já não tá é. mais a mesma coisa.
E a minha avó, ela começa a falar e muitas vezes não vai, e aí ela começa lá, 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 lá. E aí a minha tia começa a cantar músicas para ela. E ela vai com a música. Ela não vai muitas vezes a palavra, mas a música vem. Por quê? Porque traz boas sensações. Traz, claro. Uma E outra uma coisa. coisa também, mano. Ah, Não, pode falar, pode falar. Depois eu falo. não, tô com a boca cheia, pode falar. Não, na verdade, eu quero comentar um fato, por exemplo. A gente, todo domingo, a gente encontra isso na época, né, adolescente, criança, a gente todo domingo encontrava na casa da minha avó para poder almoçar, né? E passava a tarde toda lá. Então a gente encontrava, então tinha meu tio, minha tia, meu pai, minha mãe, né? Meu avô, minha avó e meu irmão. E os amigos. Mas assim, todo domingo tinha, né, os três casais, né? Meu avô, minha avó, assim, meu tio e minha tia. Então assim, sempre em família. E é interessante que isso é uma memória excepcional da minha vida, né? Porque foram muitos anos com domingos assim maravilhosos. Mas quando os meus pais separaram, quando eu tinha 18 anos, porque quando eu estava nesses domingos, né? Novo ainda, eu fiz uma ilusão de que existia uma família, assim, perfeita. Eu também queria, quando eu casasse, todo domingo eu fosse para casa da avó. Aham. Né? Eu acho legal falar isso, porque às vezes a memória, que é boa, nesse caso, ela é muito boa da minha avó, mas quando os meus pais separaram, houve um choque de realidade para esses domingos que eu tive lá atrás. Tipo assim, eu estava na ilusão de que aquilo ali assim, era um mundinho perfeito que ia durar para sempre, sabe? Então, é uma memória que ela é excepcional, de boa, mas ao mesmo tempo ela me trouxe um aprendizado muito grande quando houve um choque da separação dos meus pais. Então eu utilizo essa memória como uma coisa de bem-estar, que era uma delícia, mas ela também me ajuda a lembrar da realidade, né? A lembrar de que não, eu estava numa ilusão, né? Que eu queria uma coisa assim para frente, claro que poderia ser boa, mas que não era assim. Né? E aí eu trago isso para o meu dia a dia, para todos os momentos, né? Quando eu vou entrar em alguma ilusão, opa, a casa da vovó era boa, mas não é assim para sempre, sabe? Então é interessante isso. Aí a Simone, se estiver aqui ainda, ela pode ajudar. A gente pode optar por fazer igual ou ir para outro caminho, né? Fazer diferente. Não É. significa que se perdeu o que foi bom. Não, o que foi bom Não, naquele momento, sim, né? exatamente. Agora, o amadurecimento veio, não é assim para sempre e vamos aprender a lidar com isso. Mas o que foi bom, ele serve de alicerce para o resto. Ele não se apaga, né? Não Igual se nesse caso, apaga. da casa da minha avó, a memória é excelente dos domingos. Mas quando os meus pais se separaram, que isso veio um choque para mim, que aquilo não era para sempre, né? O que era gostoso continua, né? Mas ao mesmo tempo, essa minha mesma memória me serve de aprendizado para o momento presente, para essa questão da ilusão, Ah, o né? Luiz entrou aí, o Luiz pode falar também. Meu irmão, é os É. domingos na casa da vovó. E aí você me fez lembrar que na casa da minha avó, ela sempre fazia aos domingos frango ao molho com açafrão, maionese e macarronada. É, E aí a gente falava assim, o que vai ter? Aí a gente brincava e falava, porque era sempre o mesmo cardápio, né? E sabe é. aquela coisa, podia variar o cardápio, né? E tal. Hoje, como a gente sente falta daquela maionese, como a gente sente falta daquele macarrão. Aí outro dia minha É. mãe foi fazer, minha mãe tá assim, virou para minha avó, todo domingo, antes do isolamento, a gente almoçava na casa da minha avó, que é a Pisa, né? É. E aí a gente falava, a mamãe um dia foi fazer um macarrão que a minha avó fazia e falou, ê mãe, só a senhora, o meu não sai igual de jeito nenhum. Ó, o É. Coronel Gedir entrou aqui hoje e o Coronel Gedir. E olha que engraçado, eu não coloquei por causa disso, hein? Eu coloquei a história porque eu vi que hoje é o Dia Mundial do Livro, por causa do nascimento de Shakespeare e tal. Pensei nisso, mas hoje também é dia de TBT. E eu vi o Gedir colocando foto dele no início da carreira, né, Gedir? E aí eu me lembrei de quando eu te conheci. Me lembrei de quando a gente estava no reencontro de EJC e todo mundo lá reunido e você teve que sair para trabalhar. Aí você chegou todo fardado e todo mundo te zoando, porque a gente ia ficar e você teve que sair. Não, 89 eu não te... Ah, da sua foto é 89, mas eu não te conhecia em 89 não, gente. Eu te conheci em 93, pelo amor de Deus. O Maurício Amorim tá aqui, boa tarde, meu querido.
meu mestre mastermind. Maurício, a gente está falando de boas lembranças. É ótimo que você coloque aqui também o que essas boas lembranças podem trazer para a gente. Maurício, me ajuda a lembrar que tem um versículo que fala sobre trazer à memória aquilo que me faz bem. Me ajuda a lembrar que versículo que é esse? Deixa eu só pegar algumas pessoas que falaram aqui um pouquinho antes. Aqui, ó, a Fernanda Parolini falou que fazer atividades juntos, ensinar uma receita antiga para uma criança, para os filhos, jogar jogos de tabuleiro, assistir filmes antigos, boa, e conversar com eles. A conversa ainda considero primordial, que a gente cria situações de conversas saudáveis nesse momento, né? Até para as crianças, né? Essa questão de contar ao mesmo tempo, né? Às vezes a criança é pequena, às vezes não, né, só vai ouvir, vai achar legal, mas aí acaba você tendo que aprofundar mais e vai lembrando mais detalhes do acontecimento. É muito legal também, né? A Aline coloca que gosta de reler as cartas que a minha mãe e os meus irmãos me escreviam. Tenho todas. Ainda não tínhamos telefone. É isso que me traz de volta as boas lembranças. Olha que delícia. Eu não tenho mais carta, Aline. Eu acho que eu já mudei tantas vezes de casa que eu joguei fora. Infelizmente, eu não guardei. Aí o Luiz colocou que era maravilhoso estar por lá. Ainda da história que você estava falando da casa da sua avó, né? Com todo mundo. A Jussara falou do cardápio da casa da minha avó. O Luiz falou que falta do pão de queijo do café da tarde. Luiz, você chegou atrasado, mas eu vou mostrar para todo mundo que está no início aqui. Olha só, isso aqui é um pão de milho que meu marido acabou de assar. E eu tô fazendo vontade de todo mundo. Ele já tá comigo porque eu tô conversando, tomando café e comendo mesmo. E ninguém viu, mas eu tô passando manteiga nele, só pra morrer todo mundo de vontade. Porque lá em Araxá, meu marido, a família tem uma padaria desde 1910. Então, já tem tradição. E quem tá aqui de Araxá, e a Fernandinha que tá aqui, pode falar o tanto que gostou. Gedir, eu acho que já foi Araxá também, né, Gedir? E aí ele foi a Araxá uns dias atrás, trouxe pães congelados, então tem dia que ele assa, e hoje foi um dos dias. Então a casa tá num cheiro maravilhoso. E como saiu um pouquinho antes da live, eu trouxe. A Fernanda tá falando aqui, macarrão, tutu e farofa, com passas da vovó Tereza. A vovó Tereza é a minha sogra. Fernanda, logo depois que a sua avó morreu, foi em 2012, teve um dia, alguém fez uma macarronada. Eu não sei se foi a tia Joana que fez uma macarronada. A minha sogra fazia um macarrão com molho de atum, que a minha filha ama. A minha filha comeu e começou a chorar. E aí, o que foi? Tá o gosto da macarronada da vovó. E até hoje a gente faz aqui em casa macarronada com molho de atum. Ô, Gedir, não tô escondendo a idade, não. Você tá igual a mim. Não, você é mais velho que eu. Eu vou fazer 47. Você tá com quanto? Mariela, tem uma... Aqui, ó, o Maurício colocou Lamentações 3, 21 a 23. Depois você coloca aqui pra mim, Maurício, o que é. Fizemos uma faxina em casa e encontramos fotos antigas. É porque tínhamos que revelar. Gedir, eu tenho tanta foto aqui. Da minha mãe. Só pegar o que Maurício, porque senão a gente vai conversando aqui e eu vou deixando passar isso aqui, tá? Só pra gente não perder. O Maurício colocou aqui. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Que está lá no livro de Jeremias 3, 21. A Martinha está falando que é uma crueldade esse pão. Martinha, você está convidada, tá? Vem também comer o pão. Mas na casa dela tem muita coisa boa também. Ai, ai, ai. Então a gente vai ter que começar a fazer via sacra. Meu irmão colocou aqui rapidinho, pôs aqui, a Aruna também quer participar da live, é a minha cachorra que tá latindo aqui no fundo. Mas ela participa todo dia, Luísa, porque você não vem todo dia. Quando eu vou salvar os vídeos, né, e depois eu passo pro Leone, todos têm a participação dela, eu só não sabia o nome. É a Aruna. Leone, já vamos para 46 minutos de live novamente, a nossa conversa vai... Mas eu te cortei, você me desculpa, você ia falar... Você falou aí de uma pessoa, né, que comeu aí o macarrão e chorou, né, e lembrou. É, a minha filha. Outro dia eu estava aqui, meu avô, esse lá da Casa dos Domingos, meu avô era chefe da oficina da Mila Veículos, aqui em Belo Horizonte, né, da Volkswagen.
e ele tinha uma secretária, né, lá na oficina e tudo, e eu ia na oficina muito, né, às vezes final de semana com ele, e aí, outro dia eu estava aqui em casa, eu tinha postado uma foto da minha avó, essa aqui, dos domingos, Ah, e na hora que eu postei no Facebook, coloquei lá, um tempo depois, eu recebi um monte de mensagem de uma vizinha minha aqui do condomínio, chorando, falou, tô em prantos, não sei o que e tal, eu vi a foto da sua avó. Essa secretária do meu avô era ela. que é E sua ela vizinha? ia em todos, a minha vizinha de condomínio, e ela, a Andréia. E ela chorava, porque ela lembrou do meu avô, ela participava dos aniversários Olha que lá na casa do meu bacana. avô. E aí aí reencontrei ela aqui várias vezes, mas não sabia disso. E quando ela viu a foto da minha avó, aí que ela lembrou do meu avô, né? E aí Olha. ela me mandou mensagem chorando em prantos, assim, super emocionada que ela aqui tá do lado e é uma pessoa que meu avô ajudou muito, né? Assim, eles conviveram muito, Aham. né, na época. E ela era secretária dela novinha, ela era novinha, né? E eu pequeno ia direto lá na oficina, então ela me viu pequeno, né? E hoje somos vizinhos aqui. Então eu lembrei disso que você falou aí. É uma memória muito legal, né? E aí eu me lembrei aqui, eu não sei se a minha mãe e minha tia ainda estão online. Gedir, só para eu prometo pão, tá? Para você e para Grazi. Mas vocês vão ter que vir aqui comer o pão, tá? A gente combina depois dessa quarentena. A Martinha falou que estão convidados. Ah, Martinha, muito obrigada. É, comida A, baiana lá. a Jussara está dizendo o seguinte: bem, já que eu não tenho pão de milho de Araxá, vou ter que me contentar com pão de abóbora artesanal de uma amiga minha. Excelente, bom demais, né? Mas a minha mãe e minha tia têm um grupo de primas que elas se reúnem para cafés da tarde. E as histórias que surgem nesse café são sensacionais. Pode vir também, Martinha. Pode vir, tá super convidada. Chama o Silvestre também, que é o marido dela. Isso. Aí a gente faz já um café enorme aqui. É. E aí ela se reúne e é muito divertido, porque você não consegue acompanhar todo mundo conversando. É. Começa uma história aqui, mas o clima que se cria, o menos importante é o café naquele momento. O importante é elas se reunirem. E aí elas têm grupos, tem um grupo de WhatsApp que eu falei que eu não estou dando conta de acompanhar agora, nesse período de quarentena, porque elas estão postando mais É. do que o normal. Mas o quanto esse convívio, e aí eu queria até sugerir, se minha mãe e minha tia estiverem aqui, a gente podia fazer um café virtual. Já que não dá para a gente fazer isso presencialmente, a gente pode criar essa situação. Adriana, minha querida, lá de Ipatinga, um beijo para você, para o Ander, para os meninos, viu? Deus abençoe. A gente está falando de boas lembranças, Adriana. E aí me lembrei das Mariela, mas boas. ela é. Então, e é interessante, igual você falou, a questão de todo mundo conversar, né, sobre alguns. E lembrando, mas juntar essa roda para tomar um café e falar disso, nada mais é que você vê que as pessoas falam, ó, não vi o tempo passar. Né? O tempo ele é o mesmo, né? Os segundos duram iguais um segundo, é o mesmo. Só por quê? Né? Porque a gente foca muito nesse momento presente. Quando eu estou batendo um papo ali, eu não estou pensando em mais nada. Né? Eu estou falando de coisas ali que são do passado, mas na verdade é tudo no presente. Né? Toda a conversa ela se foca no presente. Naquele momento ali no café, que é uma desculpa, né? Assim, é uma justificativa para juntar todo mundo, Exatamente. mas o gosto do café ele é real, a sensação do bem-estar pelo passado é real da memória, né? Mas ela está toda no presente. Né? Então está todo mundo focado naquela conversa. E isso faz bem, se é mais uma prova de que o momento presente é tudo que importa. É o que nos faz bem. Né? Então, focar nessa conversa é isso, é trazer a mente para esse momento o tempo todo. Né? E eu não vou pensar hora nenhuma na conta que eu vou pagar amanhã dentro de uma conversa dessa. Não vou, porque eu estou focado numa coisa legal que está me fazendo bem. Né? Olha, o Rodrigo colocou o seguinte: eu me recordo nas férias escolares as reuniões aqui em casa para jogar videogame. E o belo É. hot dog que a minha tia fazia. Leone lembra bem. Você falou em videogame, sabe o que eu me lembrei? Eu tenho o meu Atari funcionando até hoje. Então, ele tem lá também. Aí, Rodrigo, fui há um tempo atrás colocar o Atari para funcionar e os meninos jogarem. Lembra do canguru? Tinha o canguru, tinha o Pac-Man, né? E Isso aí mesmo. o meu filho pegou e falou assim: mas só faz isso?
Era o Mariela, máximo. só te cortando rapidinho. A Andréia aqui, ó, a Andréia Paula, coach, ela que trabalhou com meu avô. Andréia, acabei de contar a Olha sua que história bacana. do meu avô, quando eu pus a foto da minha avó lá no Facebook, você me mandou as mensagens, né, emocionada, né, que você Bacana. me viu pequeno, lá na Mila. Então é só porque ela entrou aqui agora, só para lembrar Não, ela que eu legal comentei demais. essa história aqui. Foi uma memória excepcional. E é legal porque cada pessoa que está entrando aqui, ou ela tem alguma relação com você, ou tem alguma relação comigo. Então a gente vai lembrando de histórias que a gente viveu com essas pessoas aqui também. E como É, é com certeza. gostoso. Cada pessoa que está entrando aqui fala, poxa, com fulano aconteceu isso, com ciclano É, aconteceu aquilo. E nesse momento, o quanto isso é revigorante, o quanto isso faz bem para a alma, o quanto é, faz bem para o coração. Então, a Andréia colocando aqui, gratidão, encontro emocional. é. A Cris colocou que a mãe dela amava o Pac-Man, tá vendo? A Viviane colocou assim, nossa, o Atari foi o nosso primeiro videogame. E cada um tinha que esperar a sua vez. É. Tem muita gente aqui na faixa dos 40. Tem. É. Mas é isso mesmo, né, Mariela? A gente tem que trazer essa memória para o momento presente, e aí sim, o bem-estar ele é instalado assim, né? A memória é usada para esse bem-estar, porque ele é trazido para o presente. Isso é que é o legal. O Gedir está colocando assim: memórias são sempre especiais. Às vezes rimos de momentos em que chorávamos. Às vezes choramos com momentos que sorrimos. E assim é a vida. Exatamente, né, Gedir? É, é, O Gedir eu conheci no Encontro de Jovens com Cristo, né? Que foi ontem, onde também eu conheci o Emílio. E aí a gente, toda vez que reúne, o que a gente brinca que é a velha guarda, que é o pessoal que fez Encontro de Jovens no início de 1990, final de 1980, a gente chama de velha guarda. E aí a gente vai lembrando, outro dia a Deia, né, Gedir, colocou e foi cantar músicas da época do encontro. Que delícia, como aquilo. E eu e o Emílio, que nos afastamos, porque ficamos morando 18 anos em Araxá, a gente sabia das letras. Sei lá quantos anos a gente não ouvia aquelas músicas mais, né? é. E como essas recordações são boas, o que ela nos traz. Aí a Cris colocou alguma coisa aqui. Peraí, cadê? Não, a Martinha falou que dava briga. Deve ser o Atari, né? O Romano aí, um amigo meu de Araçuaí também, ó, até lançou um livro recente, também fala das memórias dele de Araçuaí, Olha que né, assim, ele bacana. tem histórias fantásticas de lá, né, da época da infância, adolescência, que remetem a esse bem-estar, né, atual. Quando ele conta isso, o olho brilha, porque na verdade eu trago a memória para o hoje, né, e é como se aquilo tivesse passando na minha frente agora, né, e isso faz bem. E aí, até lembro, vou tentar achar aqui o que o Maurício Amorim colocou. Maurício, se você estiver aqui ainda, coloca, me facilita a vida, coloca de novo. Porque tem uma passagem bíblica que fala de um momento complicado, e aí fala, aqui, ó, Jeremias 3:21, Lamentações, mentira, Lamentações. Que o apóstolo Jeremias estava se lamentando por um monte de coisa que estava acontecendo de ruim com o povo judeu, com o povo hebreu. E aí ele fala então nessa frase que ele quer trazer à memória aquilo que traz esperança. E não há nada mais atual do que isso, a gente trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. E se falei do Maurício Amorim, entrou a esposa dele, a Cláudia. Um beijo, Cláudia. Que a gente possa trazer à memória aquilo que nos dá as esperanças, que a gente possa trazer à memória aquilo que nos faz bem. Que esse É, momento de isolamento, ele possa ser um momento de sair daqui fortalecido em todos os sentidos, né, Leone? Porque a gente vai ter que acabar, é. que só faltam 5 minutos, daqui a pouco o Instagram tá cortando a gente. Tá, A gente mas isso aí, pode... da memória é isso aí, é a questão de estar sempre assim, quanto mais nesse momento aqui, pensando, estando bem, ele me gera uma sensação boa para frente, que é o que a gente chama de esperança, né? É, Então, assim, eu tô com o pé no chão, pronto, bem, para seguir em frente, né? Então, a esperança, a gente não pode confundir com, assim, coisas que eu espero lá para frente, porque aí pode gerar uma ansiedade e me dar uma frustração. Né? A esperança, no meu caso, no meu ponto de vista, ele é legal nesse ponto, quando eu vejo que eu estou no momento presente e eu estou bem para seguir em frente. E aí me dá uma sensação de esperança, ou seja, eu espero alguma coisa legal para frente porque eu estou bem agora. por isso que eu preciso, nesse momento de isolamento, cuidar para que
o meu interior saia fortalecido e eu consiga É, me reinventar, seja que situação eu encontrar lá fora. Só colocar exatamente. aqui, a Viviane. E esse café com vocês também vão gerar memórias maravilhosas. Que bom Que isso. bom. Obrigado, Vivi. Que momento incrível esse momento que passamos juntos. Bate-papo gostoso. Eu também adoro, Vivi. E aí o seu irmão colocou o seguinte: presente e passado juntos. Ontem me emocionei vendo o vídeo de aniversário do meu sobrinho nessa quarentena, relembrando as nossas festinhas simples de aniversário quando criança, amor e família. Foi aniversário do seu filho? Meu filho fez 1 ano sábado. Ah, É. que coisa Aí bonitinha. não tinha ninguém aqui, Parabéns. a gente filmou, mandou para ele, mas as nossas festas de aniversário em casa eram simples mesmo. Minha avó fazia o bolo de brigadeiro, né? Fazia